Livro das Crônicas, capítulo de número 15, o versículo é o de número 1. Segundo Livro das Crônicas, capítulo de número 15, o versículo de número 1. A Bíblia Sagrada diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Eu quero falar com os irmãos nesta noite, pensando neste tema, modelo de um verdadeiro avivamento. Modelo de um verdadeiro avivamento. Um culto como esse e uma mensagem como essa, ela gera no coração das pessoas o desejo de pregar a palavra de Deus. E se me pedissem para definir o que é pregação, eu diria que é o divino se revelando em forma humana aos homens. Pregação para mim é quando a voz divina de um Deus infalível fala com voz humana, usando falhos homens para comunicar as suas verdades. Pregação para mim é quando o coração do pregador está cheio de Deus, cheio de Jesus, e inflamado pela pessoa bendita do Espírito Santo, para transmitir as verdades de Deus ao mundo. Se nós quisermos usar esse título, e pelo menos todas as vezes que nós tivermos oportunidade, se o nosso coração não arder e não queimar, ou nós devemos buscar a Deus para que isso aconteça, ou abandonar esse negócio porque nós não fomos chamados para isso. O Espírito do Senhor, a Bíblia diz, que Ele veio sobre, porque sobre você sabe que é em cima, sob é embaixo. O Espírito de Deus nunca submeteu-se e nem submeterá a ninguém, porque o Espírito de Deus é Deus, é soberano, e Ele governa, Ele não é governado. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 14, 33, 32, por ali, que o espírito do homem é sujeito ao homem, já está dizendo o texto, que é o espírito do homem, nunca o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se sujeita a ninguém. E é por esse motivo que dizemos sempre: ou somos todo de Deus, ou nada de Deus somos. Precisamos mais do que nunca nos voltarmos a Deus e deixar que Ele guie e governe a nossa vida
completamente. O primeiro ponto dessa mensagem é esse: avivamento é a ação do Espírito Santo na história humana. Se nós queremos e desejamos um avivamento, nós precisamos estar dispostos a entendermos, sabermos e vivermos que avivamento é a ação do Espírito Santo na história humana, na história da humanidade, na história das pessoas. Nós não podemos mudar isto. Precisamos antes nos submetermos a isto, deixar Ele governar as nossas vidas, Ele dirigir as nossas vidas. E a Bíblia Sagrada nos diz aqui que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Você deve saber que Azarias significa a quem Jeová ajuda. Esse homem não aparece em outro lugar na Bíblia, senão nessa história, na história de Asa. Ainda nesse texto será falado sobre ele, mas não o nome dele. Porque nunca o profeta ou o pregador é mais importante do que a profecia ou do que a pregação. Sempre o mais importante é a palavra de Deus. Por esse motivo que não há nenhuma necessidade de o pregador ser conhecido ou ovacionado, porque a única coisa de interessante que tem na vida dele é a palavra de Deus. O texto sagrado nos mostra que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ou seja, ele só chegou até aqui porque Deus o ajudou. Letra A está aí no versículo 2. E saiu ao encontro de Asa. Quem foi que saiu ao encontro de Asa? Claro, foi Azarias. A letra A é esta: o profeta é a maior autoridade no mundo. O verdadeiro profeta, ele representa Deus na terra. Ele traz consigo a palavra do Senhor. O profeta dificilmente será compreendido pelas pessoas que o cercam, porque a sua diretriz é a palavra de Deus. Ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala, obviamente, o que Deus quer que seja falado. E eu digo que a maior autoridade porque Asa era um rei, mas não é Asa que vai falar com Azarias, mas Azarias que vai ao encontro dele. E todos sabem que naqueles dias, para uma pessoa chegar à frente de um monarca tinha que marcar. Se hoje em dia as pessoas que se dizem importantes precisam de uma fila para se falar com as pessoas, imagine naquele tempo. Alguém só poderia chegar ao rei no dia, hora marcada. E a forma como ele diria que era bem-vindo à presença do rei era estendendo para ele o cetro. Fora disto, não acontecendo, alguém poderia até mesmo morrer. Mas um profeta não trabalha em seu próprio nome. E Provérbios 21:1 diz
que Deus, o Senhor, o Deus dos profetas, Ele pega o coração de reis e transforma como se fossem ribeiros de águas, por mais que sejam pedras duras. O Senhor transforma em ribeiros de água. Asa sem nenhuma dificuldade, o texto não mostra isso. Ele recebe Azarias, que vai até ele também sem nenhum obstáculo. A Bíblia não mostra isso. E a palavra de Azarias a Asa foi esta: eu vim aqui para ser ouvido. Ouça-me. Eu não vim aqui para lhe pedir nada. Se todas as pessoas que ocupam o lugar no tempo atual de profeta se colocassem nos seus devidos lugares, a presença de Deus, e se alimentassem do verdadeiro alimento, a palavra de Deus, e só se aproximassem das chamadas autoridades nessa terra para ser ouvidos, as coisas seriam bem diferentes. Mas infelizmente, às vezes aqueles que estão no lugar de homem de Deus são até mal vistos por as autoridades civis, considerados às vezes como sujos ou enrolões, como aproveitadores ou até mesmo bidões, esmoléis. Deus não me chamou para isso. Se um dia eu for visto na casa de alguma autoridade nesta cidade, ou eu fui levar uma palavra de Deus, eu fui pregar o Evangelho, fui orar por essas pessoas, ou aconselhá-los de alguma forma, para pedir, não. Porque nós pregamos, e está escrito, lemos há poucos dias, Deus é dono do ouro e dono da prata. O mantenedor desta obra é Deus. E é verdade que eles não são proibidos de contribuir, até devem. A Bíblia mostra que Ciro não somente possibilitou a ida de Neemias para reconstruir Jerusalém, como também deu carta autorizando, arrumou material para a construção e pediu que muitas pessoas o ajudassem naquele propósito. Mas o que é feio para nós, como homens de Deus, é nós pedirmos se quer ajudar, porque Deus abre portas das mais impossíveis que se pareçam, e nós não podemos ser ignorantes a isso. Salomão era riquíssimo. Quando a rainha de Sabá foi visitá-lo, ela levou muitas riquezas e ele recebeu tudo, mas o que ele devolveu foi muito mais do que aquilo que ela trouxe. Ou seja, todas as vezes que qualquer pessoa abre a mão para o trabalho de Deus, é natural que Deus os recompense inúmeras vezes mais do que aquilo que eles ofertaram. O irmão Júnior pediu para orar, agradecendo pelo ano de vida do Álvaro, e eu esqueci, mas ele não me deixou esquecer. Traz ele aqui, deixa eu orar logo para ele. Vou orar por esse lamento. Bota aqui. Senhor Jesus, aqui está esse indivíduo que até agora não calou a boca para ouvir a tua palavra. Ele está completando um ano e nós te adoramos por isso. E geralmente o Senhor usa aqueles que são assim.
Eles são enérgicos, eles são uma potência, e quando tomado pelo teu Espírito, eles serão uma bênção em tuas mãos. Eu estou acabando de falar sobre Azarias. O teu Espírito veio sobre ele. Espírito de Deus vem sobre a vida do Álvaro de uma forma especial. Se der tempo, use-o para o louvor da tua glória. Que essa energia, essa graça, tudo que ele tem foi dado pelo Senhor, e o Senhor canalizará para o teu louvor e para a tua glória. Faz dele uma bênção maior na vida da sua família e também na vida da tua igreja e na sociedade, para o teu louvor e para a tua glória. E começa hoje em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia mostra de que o profeta foi a autoridade. Letra B. Para Deus estar conosco depende das nossas atitudes. Porque às vezes nós oramos muito, falamos isso hoje na oração meio-dia, mas não obedecemos a voz de Deus e nem a sua palavra. E a Bíblia Sagrada diz que Deus não está interessado em sacrifícios, mas em que se obedeça a sua palavra. Há pessoas que se sacrificam muito, e eu defini no princípio dessa mensagem o que é pregação para mim e à luz da Bíblia Sagrada. E eu devo lhes dizer que qualquer coisa fora disto que lhes falei é prostituição de pregação. Se eu tiver qualquer outro propósito em pregar o Evangelho, que não seja a glorificação do nome de Deus, que não seja que as pessoas conheçam ao Senhor, que a igreja de Cristo seja edificada, eu estou trabalhando com um objetivo errado. Eu não posso pregar para mostrar nada para ninguém. Eu não posso tentar fazer nada para Deus, para tentar humilhar alguém. Mas tudo que eu fizer para Deus, principalmente como estamos falando de pregação, que seja para o louvor e a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Aqui morre a ideia de que alguém não morre enquanto Deus não cumprir a promessa. Alguém não morre enquanto Deus não cumprir a promessa, se este que recebeu a promessa permanecer fiel. Mas se ele cair no caminho de infidelidade, Deus não tem compromisso com infidelidade e com infiel. O compromisso de Deus é com fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu estou falando pelo menos de tudo na nossa vida. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com a sua palavra, fidelidade na escola, fidelidade no trabalho, fidelidade com o patrão. Você não pode enrolar no seu trabalho porque o patrão é crente. Fidelidade com o funcionário. Você não pode enrolar porque ele é crente da sua igreja. Todos nós precisamos viver uma vida de fidelidade a Deus, porque todo homem, toda mulher, quando desenvolve uma vida de fidelidade para com Deus, Deus sempre estará pronto para ajudá-lo no que necessário for, porque Deus honra quem é fiel a Ele e fiel à sua palavra. A Bíblia Sagrada diz ainda: se o buscardes, o achareis. Se o deixardes,
Ele vos deixará. Então nós não temos motivos para abandonar a Deus, mas se nós o abandonarmos, Ele nos abandonará. Se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Então, a letra C. Qual será a sua escolha? Você vai decidir ser fiel a Deus, ou você vai decidir ser infiel, ou continuar infiel a Deus? Isso depende de você. Ninguém vai te obrigar a você ser uma coisa ou outra. A decisão é com você. Segundo ponto da mensagem: se perde o verdadeiro por não ter o ensino. Se perde o verdadeiro por não ter o ensino. O texto diz, o versículo de número 3: Israel esteve por quanto tempo? Muito tempo, muitos dias. Provavelmente o profeta está fazendo uma alusão a Juízes 17, 6, a Juízes 21, 25, que está escrito que naqueles dias não havia quem ensinasse, naqueles dias não havia líder, naqueles dias não havia ninguém que pudesse se colocar como exemplo para o povo, e cada um fazia o que queria. Você sabia que nós caminhamos para um tempo onde as pessoas estão procurando uma igreja que não haja liderança, que não tenha líder, para que todos possam fazer o que quiserem fazer? Mas lembremos-nos de Jeremias 48, 10, que diz que é maldito que faz a obra de Deus relaxadamente, e é maldito ainda aquele que retém a sua espada do sangue, significando dizer que Deus honra a quem a Ele é fiel, mas Ele não gosta e pune aqueles que são infiéis a Ele. Eu tenho ouvido há muitos anos na vida que desse jeito não terei como ir longe, que eu não posso tratar a noiva de Cristo dessa forma. Não trato a noiva de Cristo nunca mal. Eu prego a ela para que ela seja edificada, mas as correções que fazemos são aqueles que estão no meio da noiva, mas ainda não decidiram-se ainda o que verdadeiramente são, porque a noiva de Cristo já está no Apocalipse 19:7 a seguir, já está adornada, ela também já está ataviada, ela já está arrumada e pronta para encontrar com o noivo. Mas algumas pessoas que adentram no meio da noiva ainda precisam de alguns ajustes, e estes são promovidos pelo Espírito de Deus através da pregação da palavra de nosso Senhor Deus. A Bíblia Sagrada diz que eles diziam: Israel esteve por muitos dias. Olha que triste isso, sem o verdadeiro Deus. É o que nos diz a palavra. Olha a letra B desse segundo ponto. Por quê? Porque diz aqui, faltava o sacerdote. Que coisa triste! Não havia sacerdotes naqueles dias, e os que haviam, eles estavam corrompidos. Observe que Deus não considera títulos, Deus considera atitudes. Naqueles dias havia sacerdote, sim. Na casa de Mica eles colocaram ídolo, eles apresentaram sacerdote, mas só que eram falsos. O que a Bíblia está dizendo é que Deus desconhece aqueles que são falsos, que estão em nosso meio, porque eles só vêm para manchar e sujar a igreja do noivo. Mas uma coisa é certa: o seu tempo é contado, porque o injusto e o ímpio não permanecem na condenação.
fazer cumprir. A palavra do Senhor mostra ainda que eles estavam sem a lei. Ora, Levítico 10, versículo de número 10 e 11 diz que a função do sacerdote era ensinar a lei. A principal função do sacerdote era ensinar a lei, ensinar a lei de Deus, a lei do sacrifício, como as pessoas deveriam se portar. O sacerdote tinha uma função tão extraordinária que até mesmo na questão das enfermidades ele auxiliava naqueles dias. É por esse motivo que o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele nos auxilia em todas as nossas necessidades. A doença espiritual, ele tem cura para ela. É sentimental ou emocional, ele tem cura para ela também. Mas a doença no corpo, ele tem cura para ela, de forma que o Espírito de Deus trabalha na vida de todo o povo de Deus, trazendo-lhe aquilo que é necessário. Mas faltava sacerdote para ensinar a lei, e também estava ausente a lei naqueles dias. O terceiro ponto da mensagem, como modelo de um verdadeiro avivamento, precisa disto. O primeiro ponto: avivamento é a ação do Espírito Santo na história humana. Segundo ponto: se perde o verdadeiro por não ter o ensino. Terceiro ponto: se relembra as misérias de quando não estávamos perto de Deus. O versículo 3 já diz: sem sacerdote, sem o verdadeiro Deus e sem a lei. Você sabia que é possível nos dias atuais alguém na igreja ainda está sem Deus, sem sacerdote e sem a lei? Quer ver a prova disso? É que nós estamos pregando aqui diariamente e as pessoas desprezam. Aí de repente ela vê, ou ele vê, a família e um sacerdote todo desmantelado lá nas bandas do inferno para uma banda. Aí diz assim: a igreja de Esperantinópolis é quadrada, porque pastor fulano é desmantelado, a família é toda desmantelada, e eu quero andar de acordo com a família daquele povo desmantelado. Quem age assim não tem desejo de ir para o céu. Quem age assim está trocando o verdadeiro e vai perder, porque não tem amor àquilo que é verdadeiro. Está procurando o que é falso e o que nem Deus reconhece, porque Deus disse: não havia sacerdote naqueles dias, mesmo tempo, mas é que Deus não reconhece o que é falso. Deus não reconhece o que não presta. Deus reconhece o que tem compromisso com Ele e que tem compromisso com a sua santa e poderosa palavra. Mas quando nós olhamos para isso na Bíblia, nós vemos que um modelo de um verdadeiro avivamento, ele traz lembranças de misérias de quando não estávamos perto de Deus. Quer ver uma coisa? Vamos começar. Versículo 4. Mas quando na sua angústia, você lembra da angústia que era quando você estava distante de Deus? Ansiedade, depressão, opressão. E quem é crente não tem isso? Algumas pessoas estão tendo, mas é porque ainda não compreenderam o Evangelho de fato, de verdade. É porque as suas mentes ainda não foram preenchidas totalmente da palavra de Deus como deveriam. Eu sei que nós somos seres humanos, eu sei que nós somos falíveis, eu sei que nós somos limitados, mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olhe para a vida dos homens de Deus e veja que eles tiveram momentos de fracassos na vida, mas eles eram fortalecidos pela palavra, fortalecidos pelo Espírito de Deus. Eles eram revitalizados por Deus. E cada um desses, ele tem sido um alimento para a alma, para o Espírito, para nos colocar e nos sustentar de pé. E às vezes nós não atentamos para isso, quer mais ainda, mas
se convertiam, diz o texto sagrado, ao Senhor. Quando eles estavam em profunda angústia, o que acontecia? Eles se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam. Aí na hora que a buscavam, o Senhor deixava ser achado. Deus é tão desejoso de ser achado por nós, que Ele diz: pode me buscar, que eu vou deixar ser achado de vocês, mas só se me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer o teu coração dividido com nada. Ele só quer o teu coração todo, o teu intelecto todo, a tua vida toda. Ele te quer por inteiro. Deus está desejoso de possuir as nossas vidas por completo, não ficando espaço para mais nada e para mais ninguém. Se você o buscar desta forma, você vai encontrar Deus, porque Ele está esperando você buscá-lo desta forma. Versículo 5: e naqueles tempos não havia paz. Você tinha um bocado de aparentes amigos, até numa banca de cerveja, mas quando terminava, tu não tinha paz. Afinal de contas, você só ia para lá porque lhe faltava paz. Quantas noites de choro, quantas orações você fez? Deus não me mata, porque desse jeito eu irei ao inferno sem cura. Quanta falta de paz você chorava, olhava para o teto e dizia: como sairei daqui? Quantas vezes você se viu em situações que você dizia: não tem mais jeito, é o final, é isso aqui. Não tinha paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam. Está falando do povo de Israel, mas aqui na nossa vida real, aplicando a palavra, é para pessoas que vêm e vão, mas que estão distantes de Deus, ainda continuam sem paz. Agora, quem não tem paz, quem não tem Deus, quem não busca Deus, quem não tem a lei de Deus, quem não tem um sacerdote verdadeiro, o que é que sobra para ele? Está aqui, ó, no versículo de número 5. Mas muitas, o quê? O que sobrava era perturbação. Se perturbavam porque estava magro, se perturbavam porque estava gordo, se perturbavam porque estava moreno, se perturbavam porque estava branco. Se estava moreno, pegava sol demais, se estava branco, estava pálido, uma anemia, se estava gordo, ia mangar, se estava seco, estava doente. Quando a gente se entrega a Jesus do jeito que tiver, tá bom, e a gente fica feliz. Se não for o médico dizendo emagrece, porque senão não pode, a gente estoura só de comer e achando, não sabe o que é isso? É porque não há mais perturbação na alma. O espírito está livre, a alma está livre, a mente está livre, e nós somos felizes em Deus e na sua presença. Há uma felicidade em quem serve a Deus de verdade, e não tem espaço para angústias. O texto sagrado diz ainda: e sobre todos os habitantes daquelas terras. Não era só sobre você. As pessoas que te cercavam quando tu estavas no mundo, eles sofriam, às vezes até mais do que você. É porque como era trevas, você não via. É porque como era trevas, você não percebia. Mas ficou fácil de perceber quando você veio para a luz. Porque eles começaram a dizer: você não fica um dia, porque era o desejo deles que vocês voltassem. Aí passou o dia e disse: não vai ficar 15 dias, porque era o desejo deles que vocês voltassem. Porque quem está triste, ele não quer dizer que está triste sozinho, solatado sozinho, arrebentado sozinho. Ele quer que alguém se una a ele para fazer os outros pensarem que estão felizes. Mas quem serve a Deus, ele é feliz. Se alguém quer ser feliz, ele diz: vem para Jesus. Se alguém não quer ser feliz, não tem problema nenhum. Ele continua dizendo: glória a Deus e aleluia. Porque esta é a vida de quem serve a Deus de verdade. A Bíblia Sagrada diz, versículo 6: e as gentes das cidades eram umas contra as outras e se despedaçavam. Você lembra das brigas, nas festividades, quando alguém esfaqueava, atirava? Você lembra de amigos que perderam a vida e outros que tiraram a vida?
Você lembra de pessoas que talvez neste momento estejam até na cadeia por causa de fruto dessas coisas. E você lembra de pessoas que eram para vivas estarem, mas não estão mais, porque foram despedaçadas por lá. Quando nós olhamos para isso, ele continua relembrando ainda, e Deus os conturbava com toda angústia. Não é que Deus coloca angústia no coração de ninguém, é que a própria ausência de Deus já é uma angústia muito grande. Esse negócio de brincadeira lá no mundo, felicidade lá no mundo, a pessoa, a primeira coisa que precisa é de pinga. Segunda, prostituição, adultério, e assim vai. Aí não dá mais conta disso, aí vem as drogas, pela o nariz de cheiro a pó, e depois fica para cima e para baixo dizendo: como vou me ver livre, como vou me ver livre. Você sabe o que é o nome disso? Escravidão. Então o modelo de um verdadeiro avivamento, ele traz para nós lembranças das misérias de quando nós estávamos distante de Deus. Verdadeiro avivamento sem arrependimento, o que é isso? Não existe. Avivamento gera arrependimento. A gente começa a lembrar do que éramos, e a gente começa a lembrar o quanto Deus mudou. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos as nossas misérias. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, olha, quando você vir alguém dizendo: eu sou bom, eu tenho, eu faço, eu posso, essa pessoa está muito distante de Deus. Quando você vir alguém dizendo: me ajude, eu preciso de Deus, ela está começando a se aproximar de Deus, porque não existe nenhuma pessoa que se aproxime de Deus que não sinta as suas misérias. Número 4, o modelo do verdadeiro avivamento nos anima a gerar recompensa. Olha o que diz o versículo de número 7: nos anima a gerar recompensa. Olha, mas esforçai-vos, porque trouxe a lembrança de que não prestava, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem o que, igreja? Se esforce. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim: será que esse negócio tem futuro mesmo? Será que eu vou pregar mesmo? Se esforce. Alguém já disse para mim que eu vou cantar, mas eu sou tão desafinado. Será que dá certo? Se esforce. Sabe, eu já estava quase desistindo, mas ainda bem que eu vim para esse culto hoje. Pois se esforce. Se eu já olhei para todo lado e estou aqui como: se esforce. Se esforce. Faça a sua parte. Ore. Leia a Bíblia. Consagre a vida a Deus. Se esforce. Você está escutando isso? Se esforce. Não desfaleça as vossas mãos. Mãos aqui tem um sentido de atitude, de ação. Nós precisamos agir se nós quisermos um verdadeiro avivamento. Se esforce e não desfaleça as vossas mãos, porque você vai começar a se esforçar hoje, e depois desse culto alguém já vai te dizer assim: eu acho que não tem futuro para ti, eu acho que não dá certo. Ei, tu colocou muita esperança naquela pregação, não foi? Olha, eu vou já te dizer, isso aí está com nada. Se esforce e não desfaleça as vossas mãos. Abra os ouvidos, a mente e o coração e ouça a voz de Deus nessa noite, mas se esforçando e não desfaleça as vossas mãos. O que eu vou ganhar com isso? Está aqui dizendo: a tua obra tem uma recompensa. Deus tem recompensa para quem se esforça. Deus tem recompensa para quem não desfalece as mãos. Deus tem recompensa para quem é fiel a Ele. O nosso problema é que nós estamos ouvindo muita gente e não estamos ouvindo quem era para nós ouvirmos. Ouça Deus. E se você não sabe o quanto já falei, não me interessa o quanto você já falou. Eu
Eu estou lhe dizendo, a Bíblia que está dizendo: te esforça, não desfaleça as tuas mãos, porque a tua obra tem uma recompensa. E se você sabe do que está falando mesmo, sei. Você está dizendo que vive como uma prostituta, que a tua família pensa que tu não és, mas é assim que tu vives. Mas o Senhor está dizendo: se tu te arrependeres de verdade e tu não desfaleceres as tuas mãos, eu vou te recompensar e te abençoar. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. Não importa até que ponto você já desceu, não importa até onde você já foi, eu estou lhe dizendo que a palavra de Deus é poderosa, e Ele está dizendo: não desfaleça, não desfaleça, te esforça, a tua obra tem uma recompensa abundante na presença de Deus. Como o profeta não foi para ouvir, o profeta foi para ser ouvido, ele foi ouvido. Porque às vezes nós nos levantamos tão sem coragem que ninguém quer nos ouvir. Mas quando nós levantamos com a palavra de Deus, Deus prepara as pessoas para ouvir. E nós não podemos ser covardes, porque há pessoas que, se tem muitas pessoas para ouvi-lo, ele prega a noite toda, ela prega a noite toda, até mesmo quando não é Deus que manda, ou quando nada de Deus vem. Mas quando alguém se levanta com a palavra de Deus, o que importa não é a quantidade, porque se um ouvir, entender e obedecer, Deus incendiará o mundo. Uma floresta não é incendiada com um grande incêndio, mas é com uma fagulha de fogo. Daqui a pouco está tudo incendiado. Quando uma pessoa se coloca na presença de Deus, Deus o abençoa como se fosse milhares, porque Deus é poderoso, e quem faz é Deus, não são as pessoas. Se você for ensinar na EBD, foi só um aluno que veio ensino para ele como se fosse 100. Você chegou na congregação, culto de doutrina, mas só veio 15, a igreja tem 150. Pregue para eles como se fosse 1.500. Porque naquele dia foi alguém para ouvir aquela palavra que Deus lhe deu. Se você tiver buscado em Deus, e se você não pregá-la, você será omisso, porque você está preocupado com o número, você não está preocupado com pessoas. O nosso mestre em pregação, Jesus, ele pregou os seus maiores, melhores e mais profundos sermões para uma só pessoa: Nicodemos, a mulher samaritana. Naquele assunto você não encontra Jesus falando de forma tão profunda para multidões, mas para aqueles ele pôde explicar. Porque é mais fácil você falar com uma só pessoa, sabendo do que ela está sendo capaz de absorver, do que falar uma multidão. Quando terminar, se a gente sentar um por um, que foi que entendeu da mensagem, cada pessoa dirá uma coisa. E tem pessoas que ouviram o que eu não disse e dirão o que eu nunca falei neste público. Por incrível que pareça, isso acontece. Mas a maior mensagem de Jesus, uma só pessoa. Mas como Azarias não foi para ouvir, ele foi para ser ouvido, aconteceu. Versículo de número 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta. Quem era ele? Filho de Obed. Isso aqui é lindo. Porque o profeta não é mais citado, mas é citado quem gerou o profeta. O que nós estamos gerando, pelo amor de Deus? Porque daqui uns dias alguém poderá não lembrar de nós, mas dirão: essa pessoa aprendeu com aquela,
essa pessoa é discípulo daquele. Essa pessoa age como se fosse. Os filhos dos profetas estavam todos zombando de Eliseu. Ei, menino, tu não sabe, Elias vai ser tomado. E ele dizia: eu não estou preocupado com isso, porque Eliseu não parou para dar ouvido o que quem não tinha nada para dizer a ele tinha. Eles estão dizendo: tu não sabes, ele será tomado de ti. E Eliseu está nem aí para eles. Mas no dia que Elias disse: o que é que tu quer, Eliseu? Ele disse: uma porção. Uma porção a mais. Porque eu já te vi fazendo muita coisa, só que eu estou vendo que Deus, Ele faz mais. Então eu não quero só isso aí, eu quero mais. Ele só falou quando alguém que tinha para dar algo para ele lhe perguntou. E no dia que os outros abriram a boca, ele dizia: sobe careca, vai careca. Ele disse, a Bíblia, que ele os amaldiçoou e saiu umas ursas e devorou pelo menos 42 deles, salvo engano. Parece-nos que era mais, mas como tinha que ficar alguém para contar uma história, então devorou só parte deles. Este é o Deus de Elias, é o mesmo Deus de Eliseu. A Bíblia Sagrada diz que o filho de Obed e a profecia do filho de Obed estava valendo, e disse aqui, esforçou-se e tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim. Sabe quem fez isso? Asa. O texto diz que ele tirou as abominações que haviam lá em Judá e em Benjamim. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, porque a Bíblia diz que eram ídolos horríveis. É o que a Bíblia Sagrada diz. Você sabia que há muitas pessoas iradas conosco porque nós pregamos no culto da família? Há pessoas que têm compromisso para não vir no culto da família. E há pessoas que têm nojo do que falamos no culto da família. Quem são, Silvio? Não sei, mas tem. Porque às vezes nós ouvimos coisas que não acontecem aqui, e os comentários só podem ser de alguém leviano que tem ódio do que acontece. Há dois tipos de pessoas que ignoram, ridicularizam e desprezam o culto da família. Número 1, pessoas que não vivem bem no casamento e não estão como Deus gostaria que estivesse. Segundo, pessoas viciadas em pornografia que não estão interessadas em se libertarem. Porque as pessoas que estão mal no casamento, mas querem melhorar, elas vêm porque entendem que há uma esperança, se eles se esforçarem, não desfalecerem as mãos, porque sabem que a obra tem uma recompensa. Se as pessoas estão viciadas no que não deveriam e sabem que se morrerem dessa forma e não para o inferno, elas também estão pedindo por misericórdia. Mas as pessoas que estão nessas situações sem querer mudança, são elas que ignoram completamente o estudo bíblico que temos toda quarta-feira. E essa quarta nós não teremos, porque será a grande festa das mulheres. Mas Deus tem uma palavra para todos que vierem. Esse moço desbaratou todos os postos ídolos que haviam. Em 1º livro dos Reis, capítulo de número 15, versículo de número 12, a Bíblia diz que haviam prostitutos cultuais, práticas de sodomia, práticas nojentas que eles haviam adquirido dos cananeus. E a Bíblia dá a palavra lá de rapazes escandalosos, porque assim agiam naqueles cultos pagãos. Asa, cheio de coragem, agora já recebendo a palavra de Deus,
fortalecido pelo Senhor, ficou de pé, tomou uma atitude, irmãos, gostando ou não gostando, enquanto não for tirado os fortes ídolos, enquanto não for removido todos os altares, enquanto Deus não fizer o que tem para fazer, nós continuaremos do mesmo jeito, porque a direção deste púlpito, ela é divina, é Deus trabalhando em nós, através de nós e por nós, e nos levando para perto dele, para onde ele quer que todos nós estejamos. A gente vem para um culto de ontem, como a gente vem, e parece que está tudo calmo, e parece que está tudo tranquilo, e há um trabalhar de Deus dentro de vidas como que arrancando entranhas, como que movendo tudo, a ponto da pessoa sair dizendo assim: meu Deus, será que não saiu alguma coisa do lugar? Sim, está saindo, Deus está tirando, está arrancando. A Bíblia diz em Ezequiel 36, 25, 26, 27, que ele arranca o coração, ele não tira, ele arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne, e depois enche do Espírito e derrama água para santificar, derrama água para purificar, derrama água para limpar. O trabalho de Deus nas nossas vidas é arrancando mentes carnais, corações carnais, arrancando a ponto de chegar a doer, de chegar a estremecer, mas Deus está na obra que Ele tem para fazer, e só pode ser o tratamento desta forma, porque é Deus quem sabe trabalhar e trabalha da forma que Ele quer. O texto sagrado nos diz agora, amados, para encerrar, porque não temos como terminar o capítulo hoje. O texto diz assim, ó: de Benjamim, como também das cidades que tomaram, das montanhas de Efraim. E aconteceu o quê? E renovou o altar do Senhor. Você pode dizer isso? E renovou o altar. O altar do Senhor. Fique de pé. O teu coração não é de Satanás. Glória a Deus. O teu coração não é de prostituições. O teu coração é do Senhor. Esse altar aí é de Deus, é Ele que manda dele. Esse altar aí pertence ao Deus, o Senhor dos Exércitos. Estamos colocando pedra sobre pedra, mas não vai ficar nem poeira nesse altar, porque o Espírito soprará nele, tirando toda a cinza, só vai ficar brasa, mas brasa viva, que queima, que arde, e queimará sua vida, queimará os seus lábios, queimará a sua mente, queimará o seu coração, queimará a sua vida. Irmãos, nós vamos chegar em todos aqui, que do público ao porteiro, todos falarão em línguas estranhas. Aparentemente será loucura, mas haverá um trabalhar de Deus extraordinário no nosso meio, para que todos nós saibamos que Deus é o mesmo, e o que aconteceu no dia de Pentecostes se repetirá outra vez, porque nós estamos com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com a graça de Deus, falando ao mesmo Deus da Bíblia, e Ele está agindo no nosso meio. E renovou o altar. E renovou o altar. E renovou o altar. Você sabe o que precisa ser tirado do altar. E você sabe o que falta no altar. Ninguém melhor do que você para conhecer o altar. O altar quem constrói e quem arruma somos nós. O serviço de Deus é só mandar fogo sobre o altar, porque nós não sabemos acender fogo. Elias disse: ajeita o altar, conserta o que está quebrado. Pode jogar água, e disser: está doido, ninguém acende fogo com água. Mas Elias não sabia acender fogo, porque ele sabia jogar água. A água é a palavra de Deus, Efésios
consertar altar e renovar altar. Renove o altar. Renove hoje. Se vai falta uma coisa aqui, uma coisa ali, tu sabe o que falta? Pois então ajeita logo, não sai daqui sem ajeitá-lo. É dia de renovação do altar. Eu estou lhe dando tempo para você pensar sobre isso. Tem alguém nesta noite para se reconciliar com Deus? Tem alguém nesta noite para se entregar a Cristo? Você que nunca decidiu-se por Cristo, essa é a oportunidade. Venha para Cristo. Tem alguém para reconciliar-se, tem alguém para se entregar a Cristo, a oportunidade é essa. Enquanto isso, renove o seu altar. Enquanto isso, conserte o seu altar, porque Deus tem fogo para mandar sobre o seu altar. E nós estamos dando tempo para isso. Tem mais alguém chegando? Se você quiser renovar o altar, é hoje. Se você quiser consertar o altar, é hoje. Nós não temos como demorarmos mais. É noite de restaurar e renovar o altar, porque o modelo de um verdadeiro avivamento, a gente tem que entender que a ação do Espírito Santo na história humana. Temos que entender que se perdermos o que é verdadeiro, só porque faltou o ensino e nós não temos deixado, temos pelejado para que o ensino seja ministrado. O verdadeiro avivamento relembra as nossas misérias, mas ele nos traz também ânimo e gera renovação em nós, recompensa em nós. Ele nos traz boas lembranças. Ele nos fortalece. Ele nos faz tirar todas as abominações, removê-las. E ele renova o altar. Ah, só sabe o valor de uma renovação do altar quem o recebe na sua vida. Nenhuma outra pessoa entende sobre isso, mas quem recebe a renovação do altar sabe. É como uma criança. É como uma criança que se alegra com tão pouco na vista dos outros, mas a gente tem que lembrar que é uma criança que renova o altar. É uma alegria indizível, porque na presença de Deus é como uma criança. Tem mais alguém para se entregar a Cristo? Tem mais alguém para renovar o altar? Só são esses. Oremos ao Senhor, Pai querido e eterno. Nós louvamos ao Senhor por estas vidas. O Senhor conhece a cada um. Para com isso. Espírito do Senhor que veio sobre as areias daquele dia. Venha sobre a vida deste teu filho. E faz o que somente o Senhor sabe fazer. Renova este altar, meu Deus. Renova este altar, renova este altar para todo mundo. Oh Senhor, nós não nos cansamos de orar por estas vidas. E queremos que a tua palavra habite plena, completamente, nestas mentes e corações de uma forma toda especial. Trazendo tudo quanto precisam para estarem diante de ti de uma forma em que o Senhor deseja que estejam. Oh Espírito de Deus, abençoa estas vidas de uma forma toda especial e dá-lhes da tua graça para o teu louvor, honra e glória, abençoando-os de uma forma toda especial. Abençoa todo o teu povo que ouviu a tua palavra. Nós a entregamos como o Senhor repassou-nos. Toma de conta das vidas aqui e abençoa de uma forma especial.
Nós estamos sabendo e crendo que o Senhor está fazendo uma grande obra nesta noite nas nossas vidas aqui. Dada a tua graça de uma forma toda especial ao teu povo aqui, para o teu louvor e para a tua glória. O Espírito do Senhor leva todos em paz aos teus lares. Livra de toda espécie de males e dá graça e vitória para que em tudo teu nome seja glorificado. As pessoas que estão enfermas nesta noite, toca-lhes, ó Pai. Há pessoas que, para que o altar seja renovado, precisam ser saradas. Então sara. A todos aqueles que recebem esta mensagem pelos meios de comunicação, que sejam tocados aonde quer que estejam.